pessoal que está lá fora. Bom dia, pessoal. Então vamos lá, então. Pedir para o pessoal fazer silêncio para a gente começar. Eu vou aqui chamar algumas pessoas que vão fazer parte da mesa, porque a gente está aqui fazendo um lançamento de uma cartilha. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar para a mesa a Érica Andreossi, está aqui, que é a nossa, que escreveu a nossa cartilha. Chamar para cá o Antônio da Federação, o Atenago da SP Conlutas. Pode ser. A Zélia e o Lauro. Vem para a mesa. E essa casa, na realidade, lotou. E a gente estava preocupado, porque chamar um em cima da outra, a gente estava preocupado de vir as pessoas, mas veio. É importante as pessoas estar aqui, para a gente poder começar nosso lançamento da cartilha aqui. Você sabe que essa cartilha, ela é importante para a classe trabalhadora. Entendeu? Nós fizemos essa cartilha, que depois a Érica vai explicar um pouquinho, com parceria, a DEMAP e o ILAESE, o Instituto Latino-Americano, que ficou muito boa. Isso aqui começou na gestão do Lauro. Nós terminamos agora e estamos lançando a cartilha. Ela tem 30 minutos para fazer uma exposição, depois a gente vai abrir para o pessoal falar. Tá bem? Com você, Érica. Bom dia. Tudo bem? É uma felicidade poder estar aqui hoje com vocês, depois da pandemia, né? Depois a gente poder retomar as atividades aqui. Eu queria começar, em primeiro lugar, parabenizando essa iniciativa da ADMAP, né? Tanto pela produção da cartilha, mas em especial pelo lançamento dessa ferramenta, que tem que ser uma ferramenta para a classe trabalhadora. Depois eu vou trabalhar um pouquinho isso. E também, em nome do ILAESE, agradecer o convite, né, para estar aqui hoje com vocês, para apresentar essa cartilha, né? Só um pouquinho. Você vai me avisando 5 minutos, só para mim ter um controle do tempo? Tá. Então, eu acho, em primeiro lugar, que eu acho que é muito emblemático mesmo, que passado quase 40 anos do movimento pela reforma sanitária, que culminou no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, caiba mais uma vez a uma organização de trabalhadores, né, aos movimentos sociais, mas em especial a uma organização ligada aos trabalhadores, a defesa dessa conquista que é o SUS. Não é qualquer coisa isso. E não podia ser diferente. Não podia ser diferente porque o SUS, na forma como ele foi idealizado, ele só pode ser garantido pela ampla mobilização social, né? A gente viu, assim, ao estudar um pouco a história do SUS, né, a história do movimento que deu força, que impulsionou a criação do SUS, mas também passando por toda a sua implementação, que o SUS, desde o momento em que ele foi implementado, ele sofreu ataques, né? Sofreu ataques das elites econômicas, dos setores burgueses ligados à saúde privada, dos governos que representam esses setores, né, ou né, que estão à frente dos governos, mas que representam os interesses de classe desses setores. E por quê? Porque o SUS, ele é justamente isso, né? Ele é a expressão
de um movimento amplo da sociedade, de um movimento que foi composto por organizações da classe, por movimentos ligados aos trabalhadores da saúde, aos setores sociais, inclusive setores ligados à igreja, que culminou nessa conquista. Ele foi idealizado pela classe, nunca foi de interesse nem da burguesia ou dos seus representantes que o SUS existisse. O SUS ele é um referencial para nós. Não é por acaso que o SUS ele é o Conselho de Saúde seja o único conselho que é deliberativo, né? O Conselho de Saúde. Se a gente pegar os outros conselhos, como Conselho Municipal, Conselho da Mulher, Conselho Social, etc., nenhum desses é deliberativo. Mas o Conselho de Saúde, os conselhos de saúde são deliberativos. E são justamente pela forma com que o SUS ele foi idealizado. Se o SUS, de alguma forma, ele pôde se conservar até hoje, apesar de todos os ataques, é pelo sua importância e também porque, na sua defesa, seguem se mobilizando os setores sociais, né? Inclusive, assim, quando a gente estava escrevendo a cartilha ela é fruto de um trabalho coletivo do ILAESE, né? Eu sou parte das pessoas que ajudaram a escrever, mas ele é um fruto de um trabalho coletivo. E quando a gente estava estudando os materiais e pesquisando os materiais para elaborar a cartilha, a gente se deparou com uma coisa bastante interessante, né? Porque quem pegar essa cartilha hoje, depois a gente vai falar um pouquinho do conteúdo, mas quem pegar essa cartilha pode até achar que ela se parece com uma cartilha institucional, né? Uma cartilha que ela poderia ter sido elaborada por um governante, pelo próprio Ministério da Saúde, porque é uma cartilha em defesa do SUS, né? Mas, contraditoriamente, o que a gente se deparou no momento de elaborar a cartilha foi que grande parte, a não ser os materiais institucionais mesmo, né, que estavam nos sites do governo, a maior parte dos conteúdos ressaltando a importância do SUS e fazendo defesa do SUS vinham de movimentos ligados aos movimentos sociais, né? Então, tem o Movimento Nacional em Defesa do SUS, cartilhas de trabalhadores do SUS, cartilhas inclusive de organizações de outros trabalhadores que também estão na defesa do SUS, né? Então, isso não é qualquer coisa, isso é muito emblemático, justamente porque fora esses ataques que estão aqui no final da cartilha, os maiores interessados na defesa do SUS é a classe trabalhadora, né? Então, eu acho que isso é importante. Vejam, vocês já pensaram no que seria? Nós acabamos de sair de uma pandemia que durou aí 2 anos, que levou mais de 700 vidas, infelizmente, lamentavelmente. Mas vocês conseguem imaginar o que teria sido o país se nós não tivéssemos o SUS? O que teria sido da classe trabalhadora se a gente não tivesse o SUS? Veja, o Brasil ele é um país enorme, né? Aqui na cartilha a gente vem falando, né? São mais de 212 milhões de habitantes. É um país muito grande, um país de dimensões continentais, né? Dessa população de mais de 212 milhões de habitantes, nós temos que 71,5% dos habitantes do país, são mais de 150 milhões, dependem exclusivamente do SUS. Hoje nós temos um país onde menos de 4 em cada 10 trabalhadores são formalizados. Antes do SUS, quem tinha direito à saúde no Brasil
eram o quê? Eu acho que uma parte de vocês, inclusive, ainda pegou o início essa época, né? Essa época onde quem tinha direito à saúde era quem tinha dinheiro, que podia pagar por serviços particulares, era quem tinha os trabalhadores com carteira assinada que contribuíam para a Previdência Social e que recebiam atendimento pelo INPS, né? Antes INPS, depois INAMPS, e o restante da população que não podia pagar e que era majoritária no país, ficava à mercê dos serviços de caridade, né? Então, as santas casas, os hospitais universitários. Hoje não é assim. Hoje é muito diferente. Hoje toda a população tem direito à saúde. A gente sabe que existe uma precarização muito grande ainda, né? Um pouquinho antes aqui da gente começar, o Josias estava me contando que ele está aguardando, né? Uma cirurgia, já faz 7 meses que ele está na fila, aguardando a cirurgia para tirar retirada do tumor. Mas a gente sabe que é bastante precária a situação, faltam médicos, faltam serviços, mas isso não tem a ver com a forma com que o SUS ele foi pensado e elaborado. Isso tem a ver justamente com os ataques a essa grande ferramenta que é o SUS, né? Então, vejam, se a gente for pensar em termos de população trabalhadora formal no país, a gente vai ver, né, que 6 em cada 10 trabalhadores, ou mais de 6 em cada 10 trabalhadores, estão na informalidade. Se a gente for pensar bem, em relação ao percentual de pessoas que dependem exclusivamente do SUS, não está muito distante, né? Se a gente pensar que também 7 em cada 10 pessoas hoje dependem exclusivamente do SUS para qualquer atendimento de saúde, a gente vai ver que é um reflexo do que é a sociedade brasileira, né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender o SUS como uma enorme conquista popular, uma conquista de um movimento que se iniciou lá no início da década de 80, que foi parte de um grande ascenso da classe trabalhadora e que culminou no SUS. O SUS ele é baseado em algumas... Ele foi pensado de uma forma em que ele privilegia, digamos assim, né, uma universalização do atendimento, ou seja, um atendimento para qualquer um da população, independentemente de classe, raça, gênero, inclusive condição do país, né? O Brasil é um dos poucos países em que qualquer pessoa, independente, pode ser inclusive um turista ou um imigrante ilegal que chega no país hoje e precisa de um atendimento de saúde, ele é atendido pelo SUS sem exigência, sem nenhum tipo de exigência. Ele é pensado também, ele foi idealizado partindo do pressuposto de que a saúde ela é não apenas a ausência da doença, mas é uma condição, inclusive, que depende de outros elementos, como moradia, alimentação, emprego e renda. Então, o SUS, quando ele foi elaborado a partir de uma concepção, onde a saúde ela é muito mais do que a ausência de doença. Por isso, inclusive, que o SUS ele atuou, ou seja, ele está não somente, o SUS não é simplesmente o atendimento de saúde que a gente vê no posto de saúde ou num hospital que eventualmente a gente necessita, né? Se a gente for pegar o que é o SUS, ele atua também na prevenção de doenças, então desde a rede, né, da saúde da família, mas também no sistema de imunização, que não é necessariamente que não atua necessariamente na doença, mas senão que é parte da prevenção de doença. O Brasil tem um dos programas de imunização mais amplos do mundo, né? Inclusive
a gente tem visto, lamentavelmente, doenças retornando ao país, mas não porque nós não temos um sistema, um programa de imunização que atua em todos os níveis, né? Da infância, à pessoa jovem, à melhor idade. Ao contrário, é porque hoje falta investimento e porque falta também vontade política para que esse programa de imunização ele possa ir para frente. Nós temos um programa de distribuição de medicações ou fornecimento de medicações de baixo custo, que é também um dos melhores do mundo, né, que é o programa de farmácia popular, e que a gente viu no último período um grande ataque. Vocês devem ter visto aí a política do governo Bolsonaro de atacar o farmácia popular, retirar aí cortar financiamento da farmácia popular, e que obviamente isso impactaria uma parcela substancial da população, em especial os idosos, né, as pessoas da terceira idade, justamente que são quem depende mais de medicação. Mas o SUS, ele não além disso, ele também está em outros serviços, digamos assim, né? Então, por exemplo, toda a questão de fiscalização de alimentos, de supermercados. Vocês viram o papel da Anvisa agora também, durante a pandemia, na regulamentação de medicações, isso, em especial na questão da vacina. Então, isso tem a ver com a forma com que o SUS foi integrado, né? A cartilha, ela tem por objetivo justamente reafirmar toda essa forma como que o SUS ele foi construído, né? Então, se vocês pegarem em relação ao conteúdo da cartilha, eu acho que é muito importante, porque uma parte de quem está assistindo aqui está tendo contato com a cartilha agora. Em primeiro lugar, ela vai explicar um pouco, né, de onde surgiu essa concepção do SUS, como era o atendimento de saúde antes do SUS e o que foi o movimento pela reforma sanitária que culminou no SUS. A cartilha também vai trazer, ou pelo menos abordar, né, vai explicar de uma forma bastante simplificada o que são os princípios e as diretrizes do SUS, ou seja, né, a base pelo qual o SUS ele funciona, que é a universalização, ou seja, a saúde entendida como um direito de todos, independentemente, como eu disse, de sexo, raça, ocupação e outras características sociais. Um dos princípios do SUS também é a integralidade, que pressupõe a articulação da saúde, né, como eu falei, com outras políticas públicas, né, então com políticas de moradia, de saneamento básico, de renda, de emprego e renda, com o fim de assegurar a promoção da saúde e a prevenção da doença, assim como também o tratamento e a reabilitação, né? Pressupõe também como um dos seus princípios a equidade, ou seja, que apesar de todas as pessoas possuírem o direito aos serviços de saúde, elas não são iguais e, evidentemente, isso leva com que tenham necessidades distintas, né? Então, significa o quê? Programas de saúde voltadas a populações que mais dependem da saúde, né? Então, não é à toa que, por exemplo, hoje nós temos como parte de um dos principais programas do SUS o programa de saúde da pessoa idosa, que é justamente aquela população que vai chegando na melhor idade, vai sofrendo mais aí com o desgaste, né, do corpo humano, que se desgasta, com o desgaste aí das articulações, né, do nosso corpo humano. Então, o Programa Nacional da Pessoa Idosa tem como objetivo, ele parte
de um desses princípios e diretrizes do SUS, ou seja, da equidade, que é tratar com desigualdade os desiguais. Né? Então, a gente tem programa, por exemplo, como o Hiperdia hoje, que é o programa de hipertensão e diabetes. A gente sabe que essas doenças, elas se instalam no organismo, mas se elas forem controladas, o risco para desenvolver complicações de diabetes e hipertensão, elas diminuem se você tiver um atendimento adequado, e o Hiperdia é um programa justamente que traz esse elemento. E um dos princípios também do SUS é a gratuidade, né, gente? Porque a gratuidade, ela é uma consequência lógica dos princípios tanto da universalidade, da equidade e da integralidade, porque para ter o acesso às ações e os serviços de saúde, para que esse acesso às ações e serviços de saúde, eles sejam de fato universais, né? Ou seja, para todo mundo, que eles sejam integrais, ou seja, né, que ele possa congregar uma série de outros fatores, e para que eles sejam equitativos, ou seja, não sejam só igualitários, mas que ele trate também com desigualdades, os desiguais, é necessário que ele seja gratuito. Então, isso também é um elemento importante, né? Nenhum valor ele deve ser cobrado do paciente do SUS, que utilizar os serviços do SUS. Lamentavelmente, a gente às vezes vê coisas nesse sentido, mas mas a rigor não deveria ser assim. A gente, eu acho que é importante. Quanto tempo foi? Tá. Uma coisa que é importante também, que está na cartilha, né, é uma comparação entre a diferença entre os sistemas público e o sistema privado de saúde. O SUS, embora ele tenha sido idealizado como um programa integralmente público, ele, na sua implementação, ele pressupôs também o sistema privado como um sistema complementar, né? A gente sabe que, lamentavelmente, o espaço que o sistema complementar, né, que o sistema privado foi ganhando ao longo do tempo é grande, né, seja diretamente com uma parte dos serviços sendo garantidos pelo sistema complementar, com os planos de saúde, etc., mas também porque o SUS, ao longo do tempo, ele foi sendo privatizado, umas partes, foi sendo terceirizado. Hoje a gente tem uma parte do SUS sendo inteiramente gerido. Aqui em São Paulo, especialmente, nós temos uma parte do Sistema Único de Saúde que é gerido pelas organizações sociais de saúde, que nada mais são do que empresas do setor privado que gerem a saúde. Mas, mesmo assim, se vocês pegarem aí na página 21 da cartilha, eu acho que é bem interessante. Oi? Já são, né? É triste. Mas, mesmo assim, se a gente for pegar a diferença, se vocês pegarem aí na página 21 da cartilha, vocês vão ver, por exemplo, né, que quando a gente faz uma comparação entre a diferença entre os dois sistemas, o sistema público e o né, que é o SUS, e o privado, a gente vai ter aqui que é gigantesco, né? Então, por exemplo, nos planos de saúde, só tem direito quem adere ao plano, ou seja, quem tem direito a pagar. Já no SUS, todo mundo tem direito. Mesmo quem tem plano de saúde tem direito a ser atendido pelo SUS. A rigor, o SUS deveria cobrar dos planos de saúde quando alguém que tem plano é atendido pelo SUS. Vocês sabiam que isso é passível de acontecer? Só que o que a gente vê é que os planos de saúde, muitas vezes o SUS cobra, né, o atendimento que é feito para alguém que aderiu a um plano de saúde, e os planos de saúde recorrem, não pagam, depois entram naqueles programas de leniência dos governos, né, programas de abatimento de dívidas com o governo. Mas, a rigor, mesmo quem tem plano de saúde pode ser. Eu nunca vi ninguém que é só usuário do SUS poder ser atendido em plano de saúde, mas o contrário acontece. E o que é importante, né? No SUS, todos os serviços são gratuitos. Nos planos de saúde, só quem tem direito a ser atendido é quem paga, né? Quem tem dinheiro para pagar.
No SUS, a finalidade ela é a promoção da saúde, a prevenção da doença e a recuperação, né, da pessoa que eventualmente adoeceu. No plano de saúde, a finalidade ele é o lucro. Não é à toa que muitas vezes quem mais precisa, quando você mais precisa do plano de saúde, muitas vezes eles te dão um tchau, né? Que eles inclusive, a gente viu aí na pandemia o que foi aquele Prevent Senior, né? Que quando o paciente estava em estado grave, já dava tchauzinho, tirava da UTI, né? A gente viu lá, mandava para aquele setor de paliativo, né? No SUS não há discriminação, todos têm direito a todos os serviços. Já nos planos de saúde não é assim, né? Quem paga mais recebe mais e melhores serviços. Quem tem plano de saúde aqui sabe muito bem que você tem lá padrão ouro, padrão prata, padrão bronze, né? Quem tem plano de saúde sabe muito bem que é difícil. No SUS o serviço é gratuito para todos. Nos planos de saúde, aqueles que mais necessitam têm que pagar mais. Não é à toa também que quem tem plano de saúde, conforme vai passando de faixa de idade, vai ficando mais caro, mais caro o plano de saúde. No plano de saúde, os portadores de doenças pré-existentes sofrem muitas vezes restrições, né, e precisam pagar mais caro para ter atendimento. Vocês devem ter visto também recentemente que teve uma mudança em relação aos planos de saúde, aí, que, inclusive, os familiares de pacientes principalmente com autismo ou com doenças psiquiátricas, reclamaram bastante, porque cortou uma série de atendimentos pelos planos de saúde, e quando no SUS não tem discriminação. Nos planos de saúde tem carência, no SUS não tem carência. Nos planos de saúde só realiza atendimento médico hospitalar. No SUS é atendimento integral, então tem atendimento de saúde, tem atendimento psicológico, tem atendimento odontológico, tem atendimento inclusive social, porque a depender do tipo de questão que a pessoa, da doença que ela depende também, precisa tem atendimento de medicação. Os planos de saúde, muitas vezes não cobrem internação e parto, no SUS é coberto, e nos planos de saúde só cobre exames e procedimento. E no SUS a gente tem até a medicação, né? Eu conheço muita gente que prefere passar numa UPA, porque ele vai ser numa situação de emergência, porque vai ser atendido e vai sair com a medicação, do que passar, mesmo tendo plano de saúde, passar no seu plano. Então, eu acho, assim, para ir finalizando, a cartilha ela está bastante interessante, ela é um resgate do que é o SUS. Nós passamos aí por um momento de pandemia e nós estamos num momento eleitoral. A gente viu que durante o SUS, como eu disse, ele sempre foi atacado, né, por todos os governos que passaram, mas em especial o governo Bolsonaro. Ele atacou demais o SUS, muito o SUS. E o plano desse governo ele não conseguiu implementar, justamente porque nós tivemos a pandemia. E o SUS ele foi essencial para que o número de mortes de acometidos pela Covid não tenha sido até maior do que foi, né? O SUS ele foi determinante. Se a gente não tivesse o SUS, com certeza absoluta, o Brasil teria sido o país com mais mortes no mundo, né, pela Covid. Foi determinante no plano de vacinação e tudo. Mas o projeto do governo Bolsonaro, desde o momento em que ele entrou para o governo, era privatizar o SUS. Inclusive, foram feitos vários movimentos nesse sentido, né, de desmonte de políticas públicas. Apesar de não ter conseguido desmontar, privatizar completamente o SUS, o governo desmontou uma série de programas, né? Inclusive ataques ao programa de saúde mental, o próprio farmácia popular,
houve aí uma tentativa de privatização. Hoje é terceirizado os postos de saúde, né? O sistema, de maneira geral, é bastante terceirizado, mas não é privatizado, ou seja, ainda segue sendo uma atribuição do governo o atendimento. Mas o projeto chegou a ser, inclusive o governo chegou a emitir um decreto privatizando os postos de saúde, fazendo não apenas parceria privadas, mas entregando diretamente os postos de saúde para a iniciativa privada, e depois foi revertido. Então, veja, o projeto desse governo é privatizar totalmente a saúde, e isso é importante. Isso não significa que não teve ataques. E assim, eu penso, né? A gente lamentavelmente viu está vivendo aí um processo eleitoral que está sendo muito pautado pelas questões, em especial, né, pela pauta do que as pessoas chamam de pauta de costumes, né, que é as questões mais ligadas à questão do aborto, questão do armamento, coisas nesse sentido. E essa campanha, ela deveria também ter servido, precisaria ter servido, para fazer um saldo de contas em relação ao SUS, porque, de fato, a pandemia ela demonstrou a importância do Sistema Único de Saúde. Eu acho que ela foi determinante, para que a gente não tivesse tido um impacto ainda maior em questão da saúde, e eu acho que deveria ter servido para polemizar com os setores que defendem a privatização, as terceirizações, e, infelizmente, não foi feito, né? Então, nesse momento que a gente está aí há alguns dias do segundo turno das eleições, eu acho que é importante também colocar que o projeto do governo Bolsonaro é efetivamente privatizar o SUS, está na sua agenda, embora ele não tenha expressado isso durante o processo eleitoral, até porque não foi pauta, né? O SUS também foi muito atacado durante o governo Lula também. A gente não pode deixar de dizer que sofreu ataques importantes durante o governo, inclusive a EBSER, que foi pauta de mobilizações durante, né? Foi no fechamento do governo Lula, no início do mandato da Dilma, que foi a terceirização dos hospitais universitários. Agora, existe no governo, num possível governo Lula, nós estaríamos, pelo menos, em condições de lutar contra esses ataques, coisa que, no governo Bolsonaro, existe uma possibilidade muito grande que sequer isso a gente possa fazer, né? Mas eu acho que o mais importante é a utilização dessa cartilha como uma ferramenta para que ela sirva para a defesa do SUS, para que ela seja utilizada, né? Aqui, inclusive, no final da cartilha, existe uma proposta de como fazer campanhas em defesa do SUS, né? Seja divulgando a cartilha, seja formando comitês em defesa do SUS, por bairro, por local de trabalho, cobrando do sindicato ou das associações dos trabalhadores uma posição ativa em defesa do SUS, fazendo uma série de atividades aí que a gente acha que é importante na defesa do SUS, né? Então, acho que seria um pouco esse o recado que a gente queria dar aqui nessa apresentação dessa cartilha. Bom, e aí a gente abre um pouco aí para as falas e perguntas. Obrigada. Eu queria agora, a gente vai abrir para as pessoas falar. Agora vai falar o Antônio, que é representante da Federação da FAPESP de São Paulo. Você tem 5 minutos para fazer uma exposição aí. Bom dia, pessoal. Olha, usando o verso da música da Elba Ramalho, estou de volta no meu aconchego, né? Aqui eu nasci para o movimento dos aposentados e, graças a Deus, estamos aqui hoje muito felizes de retornar mais uma vez a essa casa. Mas, dada a importância do SUS para a vida dos brasileiros, não é? Mas que é pouquíssimo conhecido como instituição, como ação,
O SUS é muito conhecido pela sigla e pelas reclamações da demora no atendimento, muitas vezes, principalmente na questão das consultas, né, nas questões de programação de exames e etc. Então, o SUS é muito conhecido por isso, mas pouco conhecido como instituição. Mas ele é de uma importância fundamental na vida dos brasileiros, como vocês acabaram de ver pela palestra da Érica, não é? Então, mas nós vamos descobrir através dessa cartilha que nós somos os principais responsáveis também pela mudança, pela ação do SUS, pela melhora do SUS no dia a dia para a nossa vida. Porque nós somos usuários, nós sabemos as deficiências do SUS, então nós podemos contribuir de muitas maneiras para que o SUS venha a trazer uma melhora significativa na vida da nossa gente, principalmente de nós, que já estamos aposentados e que, devido a quantidade do salário, o valor do salário que recebemos, nós não temos condições de manter planos de saúde. Então, nós dependemos exclusivamente do SUS. E o SUS é importante, ele atende a todos, está de porta aberta todos os dias, principalmente nos prontos-socorro. Agora, quando a gente vai marcar consulta, para depender de exames e marcar até uma cirurgia, como é o caso do Josias, nós estamos aí aguardando indefinidamente, mas nós podemos melhorar isso. Por isso, a ADIMAP, junto com o ILIASE, é muito importante na vida nossa, ao criar essa cartilha, para nos, primeiro, demonstrar o que é o SUS, como instituição, como ação social, como ação na medicina, para o nosso bem-estar. Por isso eu tenho que cumprimentar a ADIMAP, tenho que cumprimentar o ILIASE por essa parceria importante. E também, o Josias está aqui, o Josias vai estar no Maranhão daqui a 2 semanas, junto com a COBAP e todas as federações. É importante, Josias, que você leve essa mensagem para lá e cobre da COBAP para que ela divulgue o SUS através das suas federações, através das suas associações, e que reproduza essa cartilha para que todo o Brasil, para que todos os brasileiros venham a ter conhecimento do que é o SUS e da sua importância na nossa vida. Tá certo? Então, meus parabéns, Josias, meus parabéns, Érica. É uma iniciativa muito importante. E que iniciativas desse nível fosse criado pela COBAP e por outras federações e associações para melhorar todo o serviço público que atende o social no Brasil. Nós precisamos disso. Não devemos esperar que o governo tome essas iniciativas. Em 2013, durante o governo do presidente Lula, ele falou, vocês querem alguma coisa, vão para a rua. Só que nós hoje já não temos mais saúde nem forças para fazer este tipo de trabalho. Então, nós dependemos de levar as nossas mensagens através das nossas instituições. Eu quero aqui também parabenizar o Gradella, que ele teve um aumento de salário daqui para frente de mais ou menos 15%, que com a aprovação, com a participação da FAPESP, que tinha lá 2 diretores, sendo um vice-presidente e o secretário-geral, foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa, por unanimidade, o fim do desconto previdenciário dos aposentados do serviço estadual. Tá certo? E o governador já havia assumido o compromisso antes que ele não vai vetar, que ele vai sancionar aprovando. Então, parabéns a todo o pessoal do Serviço Público Estadual, parabéns ao Gradella. Quem sabe ele dá um churrasco aí, gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Antônio. Agora o Atenago da SP Coluto, representando a SP Coluto, que tem 5 minutos para fazer uma exposição. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu queria logo, Gradella, Josias, Zélia, toda a diretoria da ADIMAP,
dividir uma informação, e com os companheiros também que estão aqui, dos químicos, dos metalúrgicos, aqui da casa aqui, que também é nossa. Eu queria dividir que eu acabei de receber uma informação aqui no meu WhatsApp privado, que está sendo organizado para sexta-feira agora, uma passeata de aposentados em São Paulo, que inclusive mandaram aqui para nós para ver se a Conlutas assina junto com as 10 centrais sindicais, uma caminhada em defesa do aumento real nos salários e nas aposentadorias. Então depois a gente tem que ver em que medida a FAPESP, a ADMAP, a própria COBAP tem sua representação nessa caminhada que é sexta-feira agora. Então o lançamento dessa cartilha não tem como, em nome da CSP Conlutas, eu não buscar seguir a toada que o Antônio arrematou aí depois das bases que a Érica nos deu, a toada de colocar a defesa do SUS no marco da conjuntura e do momento muito próximo das eleições que nós estamos vivendo. Salvo engano, são quase 40 mil salas de vacinação todos os dias prontas no Brasil e que funcionaram no combate à Covid e que funcionaram na nossa história e que erradicou males como a paralisia infantil. Eu ainda sou de uma geração que desgraçadamente vi moleques que nasceram comigo sofrerem para o resto da vida com consequências da paralisia infantil. E imagino os que viveram 2 ou 3 gerações antes de mim. Eu sou da geração ainda que na escola a gente tomava aquela pistola contra a meningite, ou seja, uma presença viva do SUS, na vida de toda a população brasileira. E isso não é qualquer conquista. E é bom que a gente saiba e a gente busque transmitir, para os vizinhos, para os parentes, para as novas gerações, que na maior parte do mundo não foi assim, e se foi, não é mais assim. Muitos e muitos sistemas públicos de saúde foram completamente privatizados e você não consegue uma consulta do seu filho com febre num pediatra se não pagar. Isso é assim no nosso entorno, isso é assim no Chile, isso é assim nos Estados Unidos. Não há sistema único de saúde pública. Em diversas outras partes do planeta. Então, a defesa do SUS e todo o seu arcabouço social, político, humanitário, é a defesa das conquistas da história do nosso povo. História e conquistas essas que, governo a governo, vêm sendo destruídas. Inclusive o próprio SUS. Inclusive a falta de profissionais, a terceirização. Agora, o exemplo humano, aí voltando o retrovisor para o período recente e dramático da pandemia, o exemplo humano dos profissionais de saúde é de emocionar o país inteiro. E toda essa emoção, esse sentimento do coletivo, do atendimento igual, que precisa ser recuperado, ele precisa se concretizar na derrota de quem mais hoje defende que o SUS seja enterrado. Então, para defender o SUS é necessário derrotar o Bolsonaro. Mesmo a gente sabendo que também nos governos do PT foram retirados direitos, vários, do nosso próprio SUS. O problema é que, para além de destruir, entregar e privatizar o SUS, ele quer, inclusive, tolir a nossa liberdade de lutar pelo SUS. Por isso ele defende, inclusive, uma ditadura, fechar a democracia nesse país. Então, contra tudo isso, com todas as críticas que tenhamos, inclusive nós da CSP Conlutas temos dos governos anteriores do PT, e estamos de olho na aliança que ele fez agora em defesa da liberdade democrática, do SUS, de tudo aquilo que o nosso povo conquistou, é criticamente votar no Lula para derrotar o Bolsonaro, e aqui em São Paulo votar no Haddad para derrotar o Tarcísio. Então não tinha como não deixar essa mensagem partindo do interesse
como eu falei, que é até humanitário, é de classe, que é a defesa do SUS, e acho que essa cartilha, ela vem num bom momento, porque ela estimula, ela resgata esses elementos que estão nas entranhas da história das conquistas do nosso povo. Viva o SUS e fora Bolsonaro. Obrigado, Atenágua. Agora a gente vai abrir, está presente aqui o Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Químicos, servidores de São José dos Campos, de Jacareí, Correio e Alimentação. Vai falar agora, tem 5 minutos, Macapá, representando os metalúrgicos. É, está escrito aqui, se você pôr o seu nome. Bom dia. Bom dia, gente. Eu achei que seria o Valmir ou o Weller, né? Primeiramente, o seguinte, companheirada, eu queria parabenizar a ADMAP. A Érica falou uma coisa interessante. Quando eu vi a cartilha, eu achava que era da prefeitura, porque ela parece, de fato, com uma cartilha institucional de um órgão público, né? E para minha felicidade, depois o Josias, né, chegou e falou, não, essa aqui é a nossa cartilha da ADMAP, e aí foi quando eu peguei e eu comecei a olhar. Então, assim, queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram, que ficou, assim, fantástico, né? Essa questão da cartilha. Bom, eu queria dizer o seguinte, companheirada, nós temos uma conquista social muito grande no nosso país, que é o Sistema Único de Saúde, e que a gente precisa cada vez mais fazer sua defesa. Nós tivemos agora no mês de junho, nos Estados Unidos, representando o nosso sindicato, a central sindical, no intercâmbio, né, junto com os trabalhadores. E tem uma coisa que os americanos ficam impressionados quando a gente fala que no Brasil existe um sistema público de saúde que atende todos os brasileiros e, inclusive, estrangeiros que por acaso estão ou moram no Brasil. Podem ser atendidos pelo sistema público de saúde brasileiro. Eles acham uma coisa assim extraordinária, de um outro mundo, porque nos Estados Unidos não existe saúde pública. Por exemplo, nós perguntamos para um companheiro, como é que acontece, por exemplo, se você está na rua, sofreu um acidente de moto? Ele falou, você vai ser resgatado por uma ambulância, que vai te buscar, você vai ser levado para um hospital, e se precisar fazer uma cirurgia, vai ser feita a cirurgia. No entanto, alguém da tua família vai ter que ir lá e pagar para você sair do hospital, ou se você sair do hospital, você vai ficar com uma dívida no seu CPF, e na primeira oportunidade que você registrar a carteira de trabalho, o governo americano vai confiscar o seu salário até pagar toda a dívida. E é assim que funciona o modelo americano. Se você não paga, você não usa. E eu falei, como é que funciona a questão do trabalho? Eles falaram assim, gente, do trabalho é muito simples. Se você sofre acidente dentro da empresa, a empresa tem um seguro de saúde. Então ele falou assim, é uma coisa comum nos Estados Unidos, trabalhador que se acidenta em casa, fica passando 2, 3 dias de dores ali e vai para dentro da fábrica e fala que lá dentro da fábrica se acidentou. Porque fora da fábrica ele não tem produção nenhuma, ele tem que pagar. E dentro da fábrica, a empresa tem que arcar com as consequências. Então, assim, cooperada, isso nós temos que defender. Essa conquista está sendo muito atacada. Eu achava que era fake. Eu vi uma entrevista do Tarcísio na semana passada, o Tarcísio Freitas, que é candidato a governo do estado de São Paulo, na Rádio Eldorado, uma entrevista feita pelo Estadão, e eu não sei se vocês viram essa entrevista, que ele disse assim, governador, e como candidato, como que seria a questão das vacinas aqui no estado de São Paulo, uma vez que você é eleito governador? Ele falou assim, as vacinas não serão mais obrigatórias. Nenhuma vacina mais será obrigatória no estado de São Paulo, porque eu defendo a liberdade das pessoas. Gente, eu tenho um filho de 5 anos e meio, eu tenho uma filha de 8 anos, e eu sou um pouco da geração do Atinágoras que entrava na fila para levar aquela pistola no braço. Um cara que defende uma coisa dessa, entendeu? É assim, é inaceitável.
é inaceitável. É inaceitável esse tipo de comportamento, é inaceitável esse tipo de posição. Então, queria deixar aqui, né, esse registro, e que cabe a nós a responsabilidade de manter o Sistema Único de Saúde de pé, gratuito e universal, que é esse o seu papel histórico e é esse papel que tem que ser também para o futuro. Parabéns à ADMAP, parabéns a todos os aposentados por essa conquista aí. Sindicato dos Servidores de São José dos Campos. Zetão. Está aí? Você tem 5 minutos, Zetão. Joaquim, caiu os seus papéis aí, Joaquim. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente dizer que nós viemos prestigiar o Sindicato dos Servidores, veio prestigiar esse lançamento dessa cartilha por entender a importância que é essa cartilha para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores aposentados. Estamos aqui, vários companheiros da nossa diretoria, companheira Zelita, companheiro Valdemir, companheiro Ednilson e o companheiro Flávio, que é, inclusive, da saúde, trabalhador da saúde de São José dos Campos. Se a gente observar aqui nessa cartilha, a gente vê que vários governos retroagiram um pouco essa questão da saúde no Brasil. Então, é importante que a gente continue pressionando, fiscalizando, todos os governos, né? Porque não tem governo perfeito. Todos eles têm as suas falhas, né? Mas também é importante dizer que nós estamos diante de um governo, né, que eu costumo dizer o governo do Bestanaro, que se nós deixarmos, ele vai de vez acabar com o SUS mesmo no Brasil. O Sistema Único de Saúde é o sistema que garante a todos nós, é universal, a ter direito à saúde. E nós precisamos cada vez mais que os governos incentivem, melhore cada vez o atendimento à população. Queria dizer também que eu também sou usuário do SUS. Dia 30 agora eu completo, 30 de outubro, 2 anos que eu tirei um tumor aqui do rins, onde eu fiz essa cirurgia pelo SUS. E dia 30 é o dia que nós vamos votar. Então, vamos lembrar que a gente quer que o SUS avance no atendimento a serviços da população, né? Mas com esse governo não tem jeito. Então, como diz o companheiro aqui, dia 30 é Lula para presidente e Haddad governador. E mesmo assim nós vamos continuar cobrando. Então é isso, eu queria só parabenizar mesmo a ADMAP, é uma entidade que está sempre na luta, na vanguarda das lutas, junto com os trabalhadores de São José dos Campos, principalmente os servidores, sempre que precisaram da ADMAP, a ADMAP esteve presente em nossa luta. Então, parabéns à ADMAP, toda a sua diretoria. Um grande abraço e vamos continuar lutando aí para melhorar o SUS. Agora vai falar o Glauco dos Correios. Você tem 5 minutos. Bom dia a todos e todas. Bom dia, mesa aí. A cartilha aqui, eu fiquei muito feliz até em poder falar hoje que, como diretor da pasta de saúde dos Correios, nós sabemos que ali, dentro dos Correios, o ataque principalmente à saúde do trabalhador é o que mais pesa hoje para os trabalhadores dos Correios. Nós tivemos, dentro do plano privado, que o Correio, no início, fez um acordo há anos atrás, há mais de 20 anos atrás, de não dar um aumento salarial em troca de um bom plano de saúde, e agora, nos últimos anos, assim como ele faz com o SUS, ele retira os nossos planos de saúde,
implementando uma mensalidade que consome hoje 40% do salário de um trabalhador dos Correios. Isso ele coloca uma mensalidade de forma absurda que nós mesmos não conseguimos arcar. Portanto, a única saída que hoje foi de mais de 30% dos trabalhadores dos Correios é deixar o plano de saúde e ir para o SUS diretamente, o que gera uma sobrecarga dentro do SUS, porque nós somos mais de 100 mil trabalhadores hoje dentro dos Correios, e você pensa que 30 mil vai para o SUS, muitas vezes em cidades que não têm condições nenhuma de arcar com esse custo. Eu trago aqui também uma questão que eu sei que é bem referente aos trabalhadores dos Correios, mas foi uma avaliação que saiu em um livro sobre a saúde do trabalhador dos Correios, que fala apenas uma base para se ter uma ideia do risco que tem a categoria com esse encaminhamento para o SUS. Ao longo de um mês de trabalho, um carteiro ele vai selecionar 180 mil correspondências com movimentos repetitivos e andar em torno de 180 quilômetros em sua vida. Ao longo de um ano, ele vai ter lançado nos escaninhos 2 milhões de cartas e andado mais de 2.000 quilômetros. Ao longo de 10 anos de trabalho, terá realizado repetitivamente 20 milhões de movimentos repetitivos e andado mais de 20 mil quilômetros, o que equivale a uma volta ao redor da Terra. Isso é 10 anos de trabalho de um carteiro. E hoje nós temos carteiro com 35 anos de casa e não conseguiram se aposentar. Não conseguiram. E mesmo quando vai para a aposentadoria, nós temos uma situação complicada, que o plano de saúde, com esse valor imenso, vira 100% por conta dele. E como todos aqui sabem, não dá para arcar com isso. Portanto, ele irá sobrecarregar o SUS. A defesa do SUS é de máxima importância, para que não cairmos em uma situação complicada como vivem, e o Macapá relembrou, o nosso vizinho Estados Unidos, onde 680 mil pessoas declaram falência individual por dívida com a saúde nos Estados Unidos. Então, a defesa do SUS é algo que o Sindicato dos Correios apoia, e nós estaremos nessa luta, inclusive com a divulgação máxima dessa belíssima cartilha, e muito explicativa, feita pela ADIMAP, aí em convênio com o IAESE. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Agora vai falar pela alimentação Joaquim. Joaquim, você tem 5 minutos. Depois o MML. Janaína. Bom dia, companheiras. Bom dia, companheiros. Olha só, gente, primeiro eu queria aqui reivindicar, né, esse trabalho que foi feito na ADIMAP, né, no último período, dessa cartilha, e homenagear um companheiro que não está aqui com a gente hoje, tem visto ele aqui, que é o companheiro Zé Carlos Ribeiro, que é um companheiro que sempre deu uma batalha dentro da ADIMAP, juntamente com os demais companheiros, em relação à questão da defesa do SUS, né? E também sentimos felizes por ter sido parte da construção dessa cartilha, enquanto dirigente da ADIMAP, hoje não somos mais, né? Mas da importância da ADIMAP tratar a questão do SUS como uma prioridade. Nós aposentados, boa parte de nós, eu particularmente, tenho um convênio, né? Mas 77% dos nossos aposentados não têm convênio médico. 77% dos nossos aposentados vive exclusivamente dependente do SUS, né? E tem que ser hoje a prioridade da associação da ADIMAP, da FAPESP, da COBAP, das centrais sindicais e dos sindicatos da ativa,
a discussão com relação ao SUS. Porque nós, hoje eu estou na direção de um sindicato, o Sindicato da Alimentação. Nós temos hoje, no mínimo, 30% da nossa categoria que são terceirizados. Esses trabalhadores não têm um convênio médico. Os trabalhadores vivem exclusivamente do SUS. E muitas das vezes a gente tem dificuldade, eu estou falando para o sindicato que eu estou nele, da gente colocar uma matériazinha no jornal do sindicato falando sobre o SUS, porque infelizmente nós da Ativa não damos valor a isso e precisamos, Tinágora, a gente começar a orientar os nossos sindicatos, que a discussão do SUS também é importante para todos nós. Mas o SUS, como disse aqui os companheiros, ele não é só o problema da saúde no dia a dia, né? Quando eu era criança também, né, às vezes passava um homem em cima de um cavalo, né? A minha mãe morava na roça, minha mãe falava, não chega perto daquele homem que ele sofre da doença do mal. Não sei nem definir bem o que era isso, né? Aquela doença que a pessoa ficava com a mão. Quer dizer, aquilo ali, a partir de alguns anos, aí, de 40 anos, né? Você não vê mais falar nisso, você não vê mais falar em coqueluche, você não vê mais falar nas doenças, no sarampo, né? Que pouco tempo atrás apareceu, né? Muitas vezes a gente vai no supermercado, a gente compra um alimento, o alimento às vezes a gente tá vencido, a gente não sabe que a função de fiscalizar da vigilância sanitária que é ligada ao SUS, os medicamentos, a criação das vacinas, né? Então, são uma série de coisas que a gente não tem visão da importância do SUS nas nossas vidas. Então, eu queria aqui, primeiro, parabenizar a DIMAP, parabenizar os companheiros, assumam um compromisso, enquanto Sindicato da Alimentação, da gente está trabalhando com essa cartilha, está adquirindo essa cartilha, eu acho que os demais sindicatos têm que fazer isso, e também reverto aqui a discussão que colocou o Tonhão aqui, né, da gente cobrar uma posição firme com relação à COBAP, firme com relação às demais federações, para que a gente possa fazer da luta do SUS no próximo período. Porque, independente da vitória do Lula ou não, nós vamos ter que estar na rua para nós lutarmos. E a gente tem que lutar e defender a saúde pública, que é o principal instrumento nosso, principalmente dos aposentados. Obrigado. Agora a Janaína, representando o MML. Tem 5 minutos. Bom dia às companheiras, aos companheiros, bom dia à mesa. Bom, gente, primeiro eu queria parabenizar o ILAESE pela pesquisa. O ILAESE é um instituto sério que desenvolve as pesquisas e formação para as entidades e para o movimento sindical, para os movimentos sociais e cumpre um papel muito importante para nós da classe trabalhadora. Mas, sobretudo, eu quero parabenizar a DIMAP, porque o SUS é esse instrumento que os companheiros citaram aqui, mas, sobretudo, gente, é em saúde a garantia de que nós, trabalhadoras e trabalhadores, temos de que nós vamos ter acesso à saúde plena, ao bem-estar físico e mental. Ainda que seja hoje deficitário, ainda que não atenda a todas as demandas da população, porque nós, da população negra, temos anemia falciforme, que não é tratado pelo SUS com a importância que deveria ser tratado, mas a gente sabe que isso é um problema dos governos brasileiros. É uma falta de investimento que não garante a completude que poderia ter o Sistema Único de Saúde no Brasil. Hoje, aqui em São José, as UBS estão sendo terceirizadas. E isso é mais um ataque, um sucateamento à saúde. É um ataque do ponto de vista do atendimento. Semana passada, quem precisou de medicação entre quinta e sexta-feira não teve acesso à farmácia do SUS, pelo menos nos bairros da Zona Leste, onde houve essa transição aí da terceirização. Então, os ataques que estão colocados são o que sucateiam o atendimento à população. A gente tem que lutar por esse sistema, que é universal, que é importantíssimo para a classe trabalhadora e que dá a única segurança que hoje as trabalhadoras e trabalhadores têm, que vão ter o direito de se tratar, que seus filhos vão poder se vacinar, que vai ter aí um serviço de zoonoses aí da vigilância sanitária eficiente, a visita do médico da família. Então, o SUS ele compreende uma universalidade
e muito importante para a vida e para a saúde da classe trabalhadora. Mas nós precisamos continuar exigindo, nós precisamos aproveitar esse momento, colocar esse Bolsonaro para fora, esse genocida, esse misógino, machista, LGBTfóbico, porque não dá mais, gente. E nós precisamos exigir que, caso Lula seja o presidente eleito, que haja investimento no SUS. Parabéns aí às companheiras, aos companheiros, muito obrigada, em nome do Movimento Mulheres em Luta, deixo aqui a nossa saudação. Cabral, representando o Sindicato dos Químicos. 5 minutos. Bom dia às companheiras, bom dia aos companheiros. Queria fazer uma saudação especial à DIMAP, ao Elaese, pela belíssima cartilha, e que é fundamental a divulgação da importância do SUS, do Sistema Único de Saúde, aqui para o nosso país, né? Talvez um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Então é fundamental a manutenção do SUS, que infelizmente são bilhões e bilhões que são retirados do SUS desde a Constituição de 88, né, para pagamento de juros da dívida pública, para corrupção. Então isso nós temos que divulgar também. Porque o SUS foi montado na Constituição de 88 com uma perfeição, né, de arrecadação, né, tanto da contribuição da Previdência, dos impostos que tem, para se manter eternamente. Isso não acontece porque retira os impostos para pagamento de juros de amortização da dívida pública e para corrupção. Isso é importante a divulgação. Queria também, além de fazer uma saudação, uma autorização para que a gente reproduza essa cartilha, viu, Josias? Para a nossa categoria, para a categoria química também, fazer a reprodução dessa cartilha, porque eu acho que é fundamental que os trabalhadores tenham noção da importância do Sistema Único de Saúde do nosso país, para que a gente exija, né, do próximo governo, que nós esperamos que seja o Lula, como disse a Janaína aqui, que não se retire, que não sucateie o SUS e que devolva tudo que foi roubado do Sistema Único de Saúde, tudo que foi roubado da Previdência, que se devolva nesse próximo governo. Obrigado, companheirada, parabéns à DIMAP, parabéns à Elaese, e estamos juntos aí nessa luta. Obrigado. Sindicato de Jacareí, do servidor de Jacareí. O Hélito Ferreira, não está aí? Não? Ah, está ali. Você tem 5 minutos. Bom dia a todos. Edivaldo Ferreira, desculpe. Isso, Edivaldo Ferreira. Meu nome, como ele já disse, é Edivaldo Ferreira. Estou aqui representando o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, na presença da nossa presidente Sueli, que hoje não pôde estar, pois já tem uma agenda com o prefeito da cidade em relação à nossa previdência também. Agradecendo desde já o convite para prestigiar a grande importância dessa cartilha aqui, e parabenizar a todos os participantes que contribuíram para a mesma, e falando que devemos defender o SUS, temos que defender o SUS, porque o SUS é nosso, certo? Haja visto que com o sucateamento que está havendo nos braços, que eu falo, os braços são as UPAs, os pequenos laboratórios na terceirização, não podemos deixar que esse governo continue fazendo isso. Então, teremos que tirar esse governo e continuar combatendo qualquer agressão ao SUS. Obrigado. Nós agora vamos abrir para 5 intervenção da plateia de 3 minutos. Ninguém se inscreveu até agora. Como é que é o seu nome? O Arruda. Arruda primeiro. 3 minutos, Arruda. Depois o Gradela. Primeiro, bom dia a rapaziada aí. Parabenizar todo mundo que está aqui na Casa do Trabalhador. Eu fico
eu fico muito feliz de retornar a essa casa, porque fiz parte desse sindicato por 9 anos, na CIPA, na GM, como diretoria. Então aqui é a nossa casa e é muito bom a gente falar aqui para esse público aí. Eu queria pedir licença, parabenizar a mesa pela explanação, mas pedir licença à mesa e à plenária, porque sobre o SUS já foi falado aqui, eu tenho acordo com tudo que foi falado, tenho orgulho de, quando a gente entrou na diretoria da ADIMAP, fazer essa reivindicação sobre o SUS, e esse debate está se dando, acho que é muito importante, porque, e ver que os movimentos sindical, junto com a ADIMAP, fazendo essa reivindicação sobre o SUS, para nós é muito importante. Mas eu queria pedir licença aqui, Josias, em Jacareí, eu quero propor aqui, em Jacareí, o pessoal do SAI está sofrendo um ataque estrondoso neste momento. O SAI demitiu um diretor do sindicato, o companheiro Evandro, que foi demitido lá, com uma acusação escabulosa, dizendo que ele foi responsável por romper uma adutora, um negócio lá, e que não tem nada a ver. O próprio sindicato está denunciando que não é responsabilidade dele fiscalizar que estourou a adutora. Então, e o SAI demitiu esse companheiro. Eu queria propor aqui que essa plenária vote no final aqui uma moção de apoio ao sindicato do SAI de Jacareí, ao companheiro Evandro, e repudiando essa atitude mesquinha, essa prática antissindical do SAI de Jacareí. Quero propor essa moção aqui para depois ser votada. Porque não é possível que, em pleno século XXI, esses ataques, essa prática antissindical ainda continue acontecendo no nosso meio. Então, eu proponho essa moção aqui, José, e depois a gente votar essa moção aí, tá bom? Obrigado. João Roberto. 3 minutos, João. Bom dia a todos. Então, faço força para acompanhar. Para mim, eu acho que a acústica aqui não ajuda muito para mim. Então, eu falo um pouco meio atravessado. Eu quero falar aqui para a moçada o que é o SUS. É uma questão mais política, certo? No meu entender, veio das chamadas caixas, né, que tinha, cada categoria começava a organizar. Essas caixas foram muito importantes na Revolução Russa, ajudou muito na organização dos trabalhadores para a luta, certo? Então o SUS é uma conquista muito importante dos trabalhadores e que serve para, além de atender 70% da população, ainda tem uma função política. Temos que prestar atenção. Bom, o que é o SUS hoje? É uma rede de atendimento terceirizado, muitas delas ociosa, que é sustentada pelo INSS, pelo SUS. Entendeu? Sustentada pelo SUS. Você vai no médico, o médico manda você voltar no outro mês, e no outro mês, e no outro mês ele quer criar uma carteira para não ter que fechar o seu escritório, certo? E o NPS sustenta tudo isso aí. Sem falar nos roubos diretos que existem, nas fraudes. Agora, por que isso? Porque eles querem acabar com o INSS. É uma conquista. Eu acho engraçado, muitas vezes, um trabalhador, com essa campanha política que está aí, o cara, através da igreja, não sei, falar, vocês são comunistas. É um bando de comunistas. Mas no outro dia vai lá no SUS. Ele não sabe que o SUS é uma conquista dos comunistas, sim. O que é comunista? Aquele que luta em favor dos trabalhadores, da classe operária. Pela saúde, pela educação, entendeu? Então é bom a gente ter isso em consciência. E a burguesia tem a intenção de acabar com o SUS. Porque aí o SUS está tirando pessoas da Unimed, tirando pessoa do Sul América, tirando pessoa dos convênios. Tudo que vem em favor dos trabalhadores
se coloca diretamente contra os interesses da burguesia. Então, eles querem acabar com a democracia, com o SUS. O SUS, principalmente, é uma puta conquista e nós temos que brigar por isso e organizar a classe em torno do SUS. Euclides, 3 minutos. Depois Gradella. Bom dia, pessoal. Eu queria parabenizar pela iniciativa, viu? Porque é muito importante a divulgação do SUS e a proposta de fazer um debate em favor do SUS, né? Eu queria propor que não deixasse que essa iniciativa não ficasse aqui no âmbito dos aposentados, que fosse para todas as categorias, nos sindicatos, nos bairros, com as associações de bairros, né? Para divulgar de uma maneira geral, para que a gente possa fazer alguma coisa em benefício do SUS. E agora, na eleição, a gente não viu nenhum candidato propor a derrubada daquela medida que o Temer fez para reduzir, congelando o recurso do SUS por 20 anos. É uma coisa que precisa ser derrubada, porque vai prejudicar toda a categoria, viu? E um bom dia para todos. Obrigado. Gradella. 3 minutos, Bruno. Depois o Mancha, viu? E companheiros, bom dia a todos, a todas. Eu acho que é importante aqui manifestar aí a nossa solidariedade, como diz o Arruda, aí ao nosso companheiro do SAI, que está sendo perseguido, demitido lá em Jacareí. E gostaria aqui de lembrar que até o companheiro Joaquim falou o seguinte: um dos criadores do SUS foi um médico aqui de São José dos Campos, que estava desde a origem, né, da criação, ajudou a desenvolver o projeto, que era o Dr. Gilson, já falecido, e que foi um médico realmente com uma postura de defender o serviço público o tempo todo de saúde. O governo Bolsonaro, ele vem com um projeto neoliberal de extrema-direita de acabar com o Estado. Ele acabou com o IBAMA, acabou com a FUNAI, acabou nas escolas, ele cortou verba das escolas, da educação em todos os níveis, do básico até o nível superior. Ele atacou os demais órgãos de atendimento à população e tem como projeto, apresentou um projeto para acabar com o serviço público como um todo. Mas tem uma coisa que ele quase não conseguiu mexer, como era o interesse dele, que foi no SUS. Por quê? Porque veio a pandemia, e aí até aquele picareta do Mandetta, que quando entrou como ministro, chegava lá e falava contra o serviço público, quando começou a pandemia, viu que não tinha como combater a pandemia se não fosse através do SUS. Aí ele aparecia na televisão usando um colete com o nome do SUS, mas não que ele fosse, desde o início, defensor disso. Ele era defensor de uma política neoliberal de acabar com o serviço público. Então, o SUS, hoje, quer dizer, ele não foi atacado como o governo queria, acabar com o SUS de uma vez, mas num segundo mandato do Bolsonaro, nós não temos dúvidas que a destruição que virá para cima do serviço público vai ser muito maior. Então, nós temos aí ataques grandes, nós temos ataques ao serviço público, ataque à democracia, e por causa disso, realmente, que mesmo não confiando no programa econômico hoje apresentado pela chapa Lula-Alckmin, a gente tem que chamar o voto no Lula. Mesmo não confiando numa proposta como está colocada hoje pelo Haddad, a nível econômico, de mudança, porque não tem a redistribuição de riqueza, nós apoiamos o companheiro Haddad, mesmo tendo. É um voto crítico, mas necessário nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado. Mancha, 3 minutos. Mancha. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia! Como todos aqui, parabenizar a Érica pela exposição, a toda a mesa, a Zélia, a Tenagra, o Josias, o Antônio, Lauro, e o evento aí brilhante da DIMAP. Compartilhar das várias ideias que foram colocadas aqui, principalmente a ideia de Euclides, que as entidades sindicais, que o sindicato, que as organizações aí façam também esse debate, façam a divulgação, inclusive, dessa cartilha, porque ela é muito importante para a gente ganhando a consciência da nossa classe em relação à defesa do SUS, mas também, mais do que isso, a defesa de uma saúde pública estatal, controlada pelos trabalhadores, e que a saúde, que não pode ser considerado uma mercadoria. Então, acho que esse evento é muito importante, acho que fica essa indicação, né, para as diversas entidades aí. Eu queria também alertar sobre essa manifestação que tem na sexta-feira em São Paulo, que é muito importante, porque nesse momento, olha só, mesmo num período eleitoral, e estando num período eleitoral, onde nós deveríamos discutir propostas e tal, o governo do Bolsonaro está apresentando uma proposta que eles vêm perseguindo durante todo o tempo, que é a desvinculação do salário mínimo das aposentadorias. Isso afeta diretamente os aposentados, porque as aposentadorias terão um reajuste inferior à inflação sempre, porque nós não temos força ou mobilização para fazer uma negociação, como faz as categorias quando fazem campanha salarial, então significa um rebaixamento total dos salários. A gente não pode permitir isso, por isso é mais um dos motivos, além da liberdade democrática, para derrotar o Bolsonaro nas eleições, e também não só derrotar o Bolsonaro nas eleições, mas aqui também no estado de São Paulo, muito importante, derrotar o Tarcísio, votando o 13. Então, acho que essa é a mensagem que também fica nessa plenária. No dia 30, vamos votar 13, voto crítico para derrotar esses atrasos, esse retrocesso aqui no nosso estado e no nosso país. Obrigado. Agora a Érica tem 10 minutos para fazer o encerramento, fazer as conclusões, e depois eu faço o encerramento. Na hora do encerramento, eu vou voltar à questão da mansão do Chubuçai, e o Índio pediu 1 minuto para falar alguma coisa sobre a cartilha aqui. Bem? Então, eu acho, primeira coisa, né? Acho que o debate foi bom, interessante, as pessoas tiveram várias contribuições. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender é que a defesa do SUS, ela não é exclusiva e não pode ser exclusiva de quem é usuário do atendimento médico no SUS, né? Mesmo quem não é usuária dos serviços de saúde, ou quem é usuária, né, quem tem plano de saúde, etc., deveria defender o SUS e deveria estar à frente desse grande movimento em defesa do SUS. Primeiro porque o SUS ele não atua somente no atendimento de saúde, né, no atendimento médico. Né, o SUS ele compreende uma série de serviços que impactam a vida da gente de uma forma muito contundente, né? Então, por exemplo, todo o controle de zoonoses, controle de pragas, vigilância sanitária, fiscalização, né? Acho que foi alguém falou, não lembro, acho que foi o Joaquim que falou, por exemplo, até o controle de alimentos no supermercado, controle de portos e aeroportos, ou seja, se está entrando coisa ilegal no país, tudo feito, tudo está atrelado ao serviço do SUS. E coisas que são exclusivas do SUS, como, por exemplo, os bancos de sangue, né? Que o controle dos bancos de sangue é feito exclusivamente pelo SUS, embora tenha um banco de sangue privado também, banco de leite, o transplantes de órgãos no país, ele é exclusivo do Brasil. Então,
Veja, mesmo quem não é usuária direto do atendimento médico, também depende do SUS. Agora, existe uma questão de que o SUS, ele é, além de ser o maior sistema de saúde do mundo, e ele é o maior mesmo, foi colocado aqui, porque nós somos, além de tudo, ele é um serviço que atende um país de dimensões continentais, que tem mais de 212 milhões de pessoas, 3 em cada 4 brasileiros depende exclusivamente do SUS. Em especial para as mulheres, acho que foi interessante a Janaína colocar aqui, né? Ela colocou, inclusive, da população negra, mas porque também é a que mais depende, é a mais pobre. Em termos de mulheres, 70% dos usuários do SUS são mulheres, né? E em 2018, né, pegando mais a população que tem a ver com a ADMAP, 83% dos idosos realizaram pelo menos uma consulta médica pelo SUS. Só esses números, eles evidenciam a importância do SUS para o país, né? E veja, nós estamos falando, né, de 37,7 milhões de idosos, que significa hoje 1/5 da população, mas se a gente for pegar pelas estimativas, nós estamos em pleno realização do censo, né, vai sair os dados novos, mas as estimativas colocam que em 2050 o Brasil terá mais idosos do que crianças. Então, por exemplo, toda essa faixa etária que hoje está na ativa, daqui a alguns anos vai estar aposentado, e é precisamente esse setor que é um dos mais que necessitam do SUS, né? Então, nós falamos de um país pobre, empobrecido, que vem se empobrecendo. Então, vejam, hoje 69% dos idosos vivem com a renda mensal de até 2 salários mínimos, 75% dos idosos contribuem com até metade da renda familiar. Então, nós estamos falando que essa população, que é a principal usuária do SUS hoje, né, um ataque ao SUS é um ataque especial a essa população, né? Então, por isso também a defesa do SUS, ela não está desvinculada de uma defesa da população de uma maneira geral e dos serviços públicos de uma maneira geral. E é interessante também a gente notar que o ataque ao SUS, ele não se dá somente de forma direta, né? Então, fechamento de serviço ou privatização. Outros elementos que estão de ataque ao conjunto da população, como, por exemplo, reforma administrativa. Alguém pode pensar assim, reforma administrativa é coisa de funcionário público, não tem nada a ver comigo. Não, porque a reforma administrativa também vai impactar nos serviços públicos que vão ser oferecidos à população. E quais são os principais serviços públicos que hoje são oferecidos à população? É saúde e educação. Então, quando a gente fala de reforma administrativa, que é um ataque também ao conjunto dos usuários, não só aos servidores públicos. Por isso que a nossa luta contra pela defesa do SUS, ela está vinculada, por exemplo, à luta contra os ataques aos servidores públicos, né? Quando a gente fala de teto de gastos, né, que corta ou congela o financiamento aos serviços, nós estamos falando de ataque direto à saúde pública. Quando a gente fala de ser contra o orçamento secreto, a gente também está falando de ser contra ataques ao serviço público, que agora, por exemplo, para garantir o orçamento secreto, está sendo cortado dinheiro da saúde, e dinheiro da saúde é dinheiro do SUS, né? Então, reforma tributária, quem financia o SUS, né? São os nossos impostos. Então, é verdade que nós temos que lutar para que os impostos eles sejam bem administrados, que eles sejam bem aplicados. Mas ser contra o fim dos impostos, achando que isso bom, agora eu não tenho que pagar imposto mais, isso também tem um impacto no financiamento do SUS, ou até mesmo as desregulamentações, né? Para que vai ser o imposto? Porque hoje o financiamento do SUS ele é feito em base a impostos concretos, né? E, em especial, as terceirizações. Já concluindo aqui, né?
porque as terceirizações também são uma forma de privatização. Embora não seja uma privatização direta, é colocar nas mãos da iniciativa privada o gerenciamento. E a gente sabe que a iniciativa privada ela tem um único objetivo, é ter lucro. E quando ela tem lucro, isso significa cortar custos, cortar como é que fala? A qualidade dos serviços cai, a qualidade dos profissionais cai, porque não é necessário pagar salários adequados para aqueles profissionais de saúde. A gente viu aqui em São Paulo, não sei se vocês viram agora, recentemente, uma denúncia de um cara que se passava por médico, né, e que trabalhou aí em várias UBSs, inclusive, né, trabalhou em UBS, trabalhou em serviços de emergência, e é geridos pela iniciativa privada, ou seja, serviços terceirizados, que não estão comprometidos em saber se esse profissional, de fato, ele é qualificado, se ele está, se o atendimento dele, quer dizer, como ele paga mal, pode qualquer um ali se passar por um profissional. Então, nós estamos num momento, né, bastante importante, eu acho que foi colocado aqui, né, independentemente de quem ganhar as eleições, nós vamos ter que lutar. Evidentemente que tem diferença entre lutar sob um governo que protagonizou um dos maiores ataques ao SUS e só não conseguiu atacar mais porque entrou a pandemia, e aí é isso, né? Acho que o Gradella falou, né? Até o mais privatista de todos, que era o Mandetta, que tinha como plano, teve que depois sair na defesa do SUS, mas o governo ainda assim atacou muito, e um governo que também atacou, mas que nos permite, no mínimo, pelo menos, estar em condições melhores para poder se organizar, para poder lutar, né? Então, eu acho que, agora, independentemente de quem ganhar as eleições, nós vamos ter que travar uma luta feroz, e a luta em defesa do SUS, ela precisa ser encarada como parte da luta da classe trabalhadora por melhores condições de existência, de vida, saúde, educação, etc. E aqui, como a gente falou, a cartilha ela vai ser uma ferramenta nesse sentido, e ela precisa ser apropriada, né? É uma iniciativa da ADMAP, mas quem colocou aqui que não é só da ADMAP, que precisa ser encarada pelo conjunto das organizações da classe, dos outros sindicatos que estão aqui presentes, também é importante, porque aqui, inclusive, traz uma forma de como a gente pode se organizar ao redor da defesa do SUS. Então, acho que era esse o recado que a gente queria passar. Mais uma vez, queria agradecer à ADMAP pela cartilha e a todos que estão aqui presentes, quem está assistindo a gente. E agora é sair para se organizar mesmo aqui numa grande campanha em defesa do SUS. Obrigada. Eu queria dar 3 avisos aqui. Primeiro, para a gente ir encerrando, quem quiser ir dia 26 para São Paulo na sexta-feira, nós estamos saindo. Na sexta-feira, dia 28. Sexta-feira, agora dia 28, nós estamos saindo daqui às 6 horas da manhã. Dá o nome lá na mesa, para que as pessoas que quiserem ir, dá o nome lá na mesa que a gente vai fazer uma lista para a gente ver a quantidade de pessoas que nós vamos levar. Provavelmente nós vamos, agora é possível que as pessoas que quiserem, porque é importante essa manifestação que o Atenágua colocou, que está se formando em São Paulo, isso reforça, inclusive, a questão das eleições. Vocês sabem, às 6 horas da manhã, eu falei, isso reforça, inclusive, nós estamos vivendo um momento eleitoral, que eu acho que não precisa falar mais aqui, que todo mundo já falou, com todos os problemas que a gente sabe que a nossa liberdade, está sendo caçada. Se a gente votar no Bolsonaro, nós vamos perder a nossa liberdade, e é preciso mudar isso. Isso não significa que o Lula é maravilha, mas pelo menos nós vamos poder lutar, entendeu? Então é isso, quem quiser lá. Mais um ponto que eu queria votar aqui com vocês, que é uma moção de repúdio sobre o SAI. Se o pessoal tem acordo, as pessoas que estão a favor, porque a gente precisa fazer, isso que está acontecendo em Jacareí tem a ver com a questão da cartilha que nós aqui. Inclusive, falando com o Antônio aqui, que nós queremos fazer o que nós fizemos aqui na federação, e que os sindicatos metalúrgicos, servidores, químicos, todos eles reproduzam essa cartilha. Tem a Érica aqui, que pode entrar em contato com ela pode nos ajudar a fazer isso. Tá bem? Vamos lá, então. Quem é a favor da moção do repúdio sobre o SAI de Jacareí, por favor, levante o braço.
Pode abaixar, muito obrigado. Quem é contra? Abstenção? Agora eu vou dar aqui 1 minuto para o Índio, que quer falar algumas coisinhas aqui para a gente ir para o encerramento. Gente, bom dia. Olha só, 2 coisinhas. Eu estou vendendo uma agenda no fundo ali, que eu sou do PSTU, então quem quiser comprar comigo aqui, a agenda está muito bonita esse ano, né? Está eu, está o Vivaldo ali, tem uma galerinha ali, nós estamos no fundo, tá bom? É uma contribuição que o partido nosso sempre faz essa campanha, então quem puder ajudar, nós estamos pegando ali. A outra coisa é o seguinte, o seu Nuno estava entre nós aqui, que é o nosso diretor, e ele teve uma arritmia cardíaca. Então já fez a chapa do pulmão, né? O Edson levou ele ali no médico, ali, só para vocês saberem, né, Edson? O Edson foi lá com ele lá, fez chapa do pulmão, está fazendo exame de sangue, está sendo medicado, tá? Só para avisar aí os companheiros aí que sentiu a falta, que ele saiu meio correndo aí, tá bom? E avisar que ele tinha uma reunião em São Paulo amanhã, acho que alguém convencer ele de não ir, né? Porque a turma é meio teimoso. Só uma coisinha para a gente encerrando aqui, nós estamos com um problema aqui, isso é fato, 70% da nossa diretoria está doente, né, tem problema. Inclusive o Toninho não veio hoje, que está com problema lá em Caçapava, né, que é um cara que está sempre aqui trazendo a turma dele, não veio. Quem mais? Se for colocar todo mundo aqui, nós vamos ficar falando a vida inteira aqui, não dá, não. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, e é importante, vocês que estão aqui, nós estamos no período eleitoral, eu acho que não basta votar. Tem que chamar seu amigo, vizinho, fazer a discussão. Eu, a semana passada, antes do primeiro turno, eu fiz uma discussão muito brava com o meu irmão, que é a mesma que o Tenaro colocou, que ele, inclusive, queria votar no Bolsonaro. Eu briguei com ele, eu falei, o que é isso, rapaz? Você está maluco? Ele caiu em contradição porque o salário dele abaixou aqui. Aí ele falou, mas que foi o prefeito. Eu falei, o prefeito não, o Bolsonaro colocou a lei e você perdeu o seu salário aqui. Ele falou, eu falei, então, agora você vai votar no Bolsonaro? Você perdeu 500 pau do seu salário, daqui a pouco você vai morrer de fome. Eu gostaria de agradecer a vocês, eu acho que foi bastante importante e fazer um chamado para as outras entidades que venham reproduzir isso, para que a gente possa fazer dessa cartilha um movimento no Brasil. E na sexta-feira a gente está em São Paulo para fazer a nossa manifestação. Muito obrigado e até sexta-feira.